Você sabe de qual país o Brasil mais importa vinhos? Vou citar alguns nomes: Chile, Argentina, Uruguai, França, Itália, Portugal ou Espanha. Qual desses países você acha que o Brasil mais importa vinhos? Se você pensou no Chile, você acertou em cheio. Basta irmos ao supermercado e observarmos as gôndolas. É grande a variedade da quantidade e diversidade de vinhos chilenos que são oferecidos. Mas tem um problema. De forma geral, o grande público brasileiro, quando pensa em vinho chileno, vem à mente simplesmente Carmener e o Vale Central. E o Chile tem muito mais do que Carmener, tem muito mais do que o Vale Central. E neste vídeo eu quero apresentar para você o Vale do Limarí, que é pouco conhecido dos turistas brasileiros, porque o Limarí fica a 400 quilômetros ao norte de Santiago. O Vale do Limarí tem um terroir todo especial, tem clima semidesértico, chove pouco e tem um solo rico em calcário. E eu vou explicar qual é a consequência desse terroir na qualidade dos vinhos. E nós vamos degustar 2 vinhos do Vale do Limarí, produzido pela vinícola Undurraga. É a linha Terroir Hunter, que a Undurraga produz desde 2017. Terroir Hunter significa caçador de terroir. Nós temos então para degustação este Chardonnay e este Syrah. Sim, a vinícola Undurraga fica pertinho de Santiago, a poucos quilômetros. Eu mesmo visitei a Undurraga em maio de 2018. Eu recomendo essa visita porque lá o atendimento é ótimo e tem uma sala de aromas em que você pode, entrando nessa sala, sentir dezenas e dezenas de aromas que são percebidos nos vinhos. Mas em 2017, como eu disse, a Undurraga criou a linha Terroir Hunter com o objetivo de pesquisar em todo o Chile regiões que produzissem com determinadas uvas um vinho diferenciado na sua qualidade, que apresentasse uma tipicidade verdadeira e especial de cada uma das uvas. E é exatamente esse projeto Terroir Hunter que tem ganhado o mercado e ganhado os consumidores. E como eu disse, nós vamos degustar o Chardonnay e o Syrah. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e aqui eu explico para você o maravilhoso mundo do vinho, pois eu entendo que quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia o seu vinho. Somente é possível entender a qualidade dos vinhos chilenos a partir do conhecimento da sua situação geográfica. O Chile é um país que de norte a sul alcança aproximadamente 4.300 quilômetros, mas de leste a oeste é uma faixa de terra de tão somente 170 quilômetros. Esta relação leste-oeste, faixa de terra curta, norte-sul, uma faixa de terra muito longa, é que dá ao Chile o título de o país mais estreito do mundo. Literalmente, o Chile está espremido entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. E esses dois elementos, oceano e cordilheira, têm uma grande influência na qualidade dos vinhos produzidos. Estou esperando o seu like. O Vale do Limarí, como eu já disse, está a 400 quilômetros ao norte de Santiago e tem um clima semiárido, significa que lá chove muito pouco e é necessário inclusive a irrigação, que é feito sob a forma de gotejamento. Pela latitude do Vale do Limarí, isto é, pela distância do Vale do Limarí em relação ao Equador, era para ele ter uma temperatura muito mais alta, mas ele é beneficiado por um fenômeno climático que eu vou explicar agora. Tem uma corrente marinha que nasce lá na Antártida, lá no sul, e percorre toda a costa do Chile. É uma corrente marinha fria e ela esfria o oceano e ela provoca brisas que entram no continente. E são essas brisas que favorecem a produção vitivinícola lá no Chile. Eu vou explicar com mais detalhes. Essa corrente marinha chama-se corrente de Humboldt e ela favorece somente os vinhedos que ficam próximos à costa. Um parênteses, há várias regiões do globo em que a viticultura é favorecida pelas correntes marinhas. Um outro exemplo é lá na África do Sul, que é, de certa forma, um clima quente, mas que é resfriado pela corrente de Benguela. O nosso Chardonnay é produzido numa sub-região do Vale do Limarí chamada Quebrada Seca. E lá tem uma grande intensidade solar e fica aproximadamente a 21 quilômetros do Oceano Pacífico. Está perto. Pela proximidade, a Quebrada Seca recebe
grandes influências de brisas refrescantes, principalmente no período da noite. Então olha só o que acontece. Durante o dia a intensidade solar é alta, as uvas entram em processo de maturação. Mas com a chegada das brisas noturnas à tardezinha e à noite, a temperatura cai e com isso interrompe a maturação. Interrompendo a maturação no período noturno, em razão do resfriamento, é necessário um maior número de dias para que as uvas alcancem a maturação plena. E isso eu tenho falado e sempre repito, quanto maior o número de dias para que as uvas maturem plenamente, elas conseguem reter muito mais facilmente, com mais qualidade, a acidez. Retém também os aromas e os sabores. Em suma, esse clima, que é grande insolação, aliado ao refrescamento das brisas marítimas que vêm do oceano, propiciam no Vale do Limari uma produção de uvas de alta qualidade. Eu publico vídeo novo toda semana, não perca as novidades, inscreva-se e ative o sininho. Quero falar do solo de Quebrada Seca. O solo de Quebrada Seca é semelhante aos melhores solos do mundo para a produção de Chardonnay. É um solo rico em calcário. Preste atenção, o melhor Chardonnay do mundo, sem dúvida alguma, vem da Borgonha. E lá na Borgonha, a principal região que tem os melhores Chardonnay é Côte de Beaune. Em Côte de Beaune nós temos um solo riquíssimo em calcário e de lá vêm os principais Grand Cru de Chardonnay. Vou destacar apenas alguns: Meursault, Corton, Pouilly-Montrachet e Chassagne-Montrachet. E não é só. Você tem lá na Champagne, em Champagne, a produção desse belo espumante, que só pode chamar Champagne na região de Champagne, que é elaborado com a principal uva branca, que é a Chardonnay. E Champagne é uma região grande, não é uma região pequena. E o melhor Chardonnay para a produção de Champagne vem de Côte de Blanc, porque é uma região riquíssima em calcário. O solo lá é tão branco que é, na verdade, um solo de giz. Por isso, Quebrada Seca tem um ótimo solo, reconhecido, sem dúvida alguma, pela qualidade que o calcário traz para a produção de Chardonnay. Não posso esquecer de Chablis. Chablis fica no norte da Borgonha, é Borgonha e produz um vinho monovarietal chamado Chablis. O vinho Chablis é 100% Chardonnay. É um Chardonnay fantástico, muito fresco, com muita acidez. E da onde vem essa maravilha de Chablis? Vem de solos que estão assentados sobre fósseis marinhos, principalmente animais marinhos que têm carcaça. Logo, você tem um solo riquíssimo, riquíssimo em calcário. A maioria dos fósseis lá são de umas pequeninas ostras que tem o formato de vírgula. Isso está repleto em todo o solo e está à vista de quem passa visitando o Chablis. Neste vídeo, daqui a pouco eu vou degustar o Terroir Hunter Chardonnay. Mais uma rolha liberta. Quanto ao Syrah, eu vou degustar num vídeo à parte, exclusivamente para os membros do canal. Quero aproveitar. Torne-se um membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos, como esse do Syrah Terroir Hunter. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu explico para você. Basta você clicar no botão Seja Membro e você vai conhecer os benefícios. E querendo assinar, você faz a assinatura que pode ser cancelada a qualquer momento. O nosso Chardonnay Terroir Hunter é safra 2021 e vem de um single vineyards. Tem um vídeo no canal onde eu explico tudo sobre single vineyards, vou deixar o link para você. É um vinhedo pequeno de 2,24 hectares, menos de 23 mil metros quadrados. São produzidas somente 1.400 caixas, o que dá 8.400 garrafas. Toda a colheita é manual e a fermentação ocorre em tanques de concreto no tamanho ovoide, isto é, em formato de ovo. Muitos produtores que fazem isso aqui no Brasil, como na Argentina e na Europa, alegam que esse formato em ovo provoca uma certa movimentação espontânea do vinho dentro do tanque, de maneira que isso traz ao vinho uma certa complexidade. Deve ser bom, deve ser verdade, porque tem muitos produtores adotando esta sistemática. O interessante é que quando o vinho é fermentado, geralmente a fermentação ocorre com a introdução das leveduras, mas são leveduras industrializadas. Já o nosso Chardonnay Terroir Hunter, não. A levedura é uma levedura indígena ou nativa. O que significa isso? A fermentação demora um pouco mais, porque são utilizadas as próprias leveduras que estão na uva, na casca da uva e também no meio ambiente que envolve
toda a vinícola. Concluída a fermentação, o nosso Chardonnay fica maturando ainda por 10 meses no produtor, sendo que essa maturação ocorre sobre as borras finas que eu vou explicar já já. Essa maturação ocorre em tanques de concreto em formato de ovo, 70% do vinho. 30% do vinho é colocado em barricas de carvalho francês de 500 litros de tosta leve. Quando é formado uma barrica, você tem que aquecer o seu interior. A tosta pode ser leve, média ou alta. Veja só, uma barrica de tosta alta geralmente é utilizada em vinhos tintos para transferir para os vinhos aromas de cacau, café, caramelo, coisas desse tipo. O enólogo fez a opção de uma tosta leve para que a influência da madeira no Chardonnay fosse a mais delicada possível e mantivesse o caráter frutado. Por isso também ele só passou 30% em madeira para manter o máximo possível o caráter frutado, que vai ser garantido pelos 70% que ficam em tanques de concreto. O tanque de concreto é um recipiente inerte para a produção de vinho, não transfere qualquer característica, assim como os tanques de inox. E o que são então as borras finas sobre as quais o vinho fica 10 meses, seja no concreto, seja na barrica? Borra fina nada mais é que o conjunto formado pelas leveduras mortas, pois a fermentação acabou, as leveduras morrem, e também por pequenas partículas sólidas que vêm do próprio mosto. Essas leveduras, com o passar dos meses, vão se decompondo, lembrando que leveduras são micro-organismos e ao se decompor eles se quebram, o que nós chamamos de autólise, e elas liberam nanoproteínas, partículas de proteínas muito pequeninas que vão dar ao vinho uma textura agradável, uma melhor textura. Está na tela a minha chave Pix, que é o meu e-mail. Qualquer quantia é bem-vinda para ajudar na produção dos vídeos futuros. Se você quiser provar um vinho do Vale do Limari, um Chardonnay, não precisa ser necessariamente este que eu estou apresentando. Existem outras opções de ótima qualidade e mais barato que eu vou dizer daqui a pouco. O Terroir Hunter eu comprei na Wine, eu comprei no final de setembro. Hoje, a safra 2022, a nossa safra é 2021. O 2022 custa R$212. Mas eu paguei no final de setembro em uma promoção, ele estava R$149. E com R$149 eu abati 49 de cashback que eu tinha. Eu paguei tão somente R$100. Detalhe interessante. Hoje, que estou gravando esse vídeo, dia 12 de outubro, está terminando uma promoção na Wine, em que esse vinho de 212, ele está saindo com 30% de desconto se você usar o cupom que eles apresentam. E ele vai sair pelos 149. Isso ocorre muito na Wine. Você tem uma faixa de preço e de repente eles aumentam esse preço e dão um desconto. Por isso, eu sempre acompanho durante todo o mês os preços em várias plataformas, principalmente na Wine, que gosta de fazer essa jogada. Os melhores descontos, no meu entender, estão no final de cada mês lá na Wine. A outra opção de um ótimo Chardonnay do Vale do Limari é da Tabali, Pedregoso Tabali é um Gran Reserva. A Tabali é uma das mais respeitadas vinícolas do Vale do Limari. Esse vinho você encontra na Grande Adega, na plataforma da Grande Adega, por apenas R$113, salvo engano. Vou colocar na tela aí o valor correto. E o canal tem, inclusive, parceria com a Grande Adega. Ao comprar na Grande Adega pela primeira vez, há um desconto, há um cupom de desconto que você vai ver lá no site. Basta você anotar aquele cupom, você vai ter um desconto na sua primeira compra. Comprando pelo link que eu vou deixar no comentário fixado e também na descrição, você está ajudando o canal, pois o canal tem essa cooperação com a Grande Adega. Mais uma rolha liberta. Sem dúvida essa para mim é a melhor parte do vídeo. Deixa eu virar o rótulo aqui. O nosso Chardonnay da Undurraga Terroir Hunter tem 13% de álcool. E ele é lá do Vale do Limari, como eu já disse. Coloquei até bastante aqui na taça, mesmo porque nós teremos o almoço aqui em casa logo em seguida e já estou aqui me aquecendo. É um vinho de cor amarelo, né? Um amarelo claro com certos reflexos dourados, não é totalmente dourado, mas é um amarelo com reflexos dourados. Vamos ver a intensidade aromática. A intensidade aromática é superior à média. Geralmente o Chardonnay
tem assim, em termos de intensidade, uma intensidade média, não é muito aromático, mas este me chamou a atenção porque a intensidade é superior à média. Vamos ver quais são os aromas e sabores que nós vamos encontrar nesse Chardonnay, que é produzido lá no terroir do Limarí, no norte do Chile. Vamos lá. Vamos dar uma boa oxigenada. É o tipo de vinho que não precisa passar por decanter, basta a oxigenação em taça. Gostei, tem uma boa complexidade. Percebo aqui uma pera, uma fruta de caroço tipo pêssego, notas cítricas, aqui uma tangerina bem madura, um floral, mas não é bem flor, é como se fosse uma flor de laranjeira. E uma notinha sutil aqui de uma certa mineralidade, que a mineralidade eu acabo percebendo melhor no retrogosto quando eu engulo. Já me cativou os aromas deste vinho. Vamos ver então na boca que nós vamos encontrar. O primeiro foi para limpar o palato. Eu abaixo para perceber a acidez. Uma acidez superior à média, salivo razoavelmente bem. Obviamente é um vinho seco. É um vinho branco, logo não tem taninos. Você tem um álcool bem integrado, de 13%, como eu já disse, ele não esquenta. E você tem uma boa concentração de fruta. Eu percebo na boca as frutas cítricas, a tangerina que eu disse que no aroma é uma tangerina madura, aqui não. Aqui já é uma tangerina de vez, que você sente até o azedinho dela. Percebo também na boca uma certa nota de amêndoa e tostado, com certeza em razão da passagem por carvalho. E aparece, já no segundo plano, as demais frutas. E na boca eu percebo, como eu disse, a mineralidade melhor. O final de boca é como se fosse algo que lembra pedras molhadas. Vamos mais um pouco. Eu esperava deste vinho uma textura mais aveludada em razão do período que ele passou com as borras, mas não é tanto quanto eu esperava, mas é satisfatório. Você tem uma textura macia deste vinho, o que é muito interessante no Chardonnay quando ele passa por barrica de carvalho. O final tende a longo, ele tem uma estrutura muito interessante e o que me chama a atenção no final é que aparece as cítricas, as frutas cítricas, a tangerina. Como eu já disse, não tanto uma tangerina madura, mas uma tangerina mais fresca de vez, com seu caráter cítrico mais acentuado. E no final de boca também vem a questão das amêndoas e a notinha de pedras molhadas, que é essa mineralidade. Se você pensar num Chardonnay diferenciado como este, posso guardar por muito tempo? Não pode. Embora tenha passado uma pequena percentagem dele em barriga de carvalho, é importante que você consuma o mais rápido possível para aproveitar todo o seu frescor. Porque esse é a grande característica dos vinhos do Limarí, principalmente o Chardonnay, o seu frescor, a sua acidez e também esse caráter frutado bem marcante e a presença de notas minerais. E qual a nota que eu dou para esse Chardonnay? Lembrando que eu não dou nota em números, é uma escala de valores que vai lá com vinho defeituoso, aceitável, bom, muito bom e excelente. Qual é a nota do nosso Terroir Hunter, produzido pela Andurraga, lá no Vale do Limarí? Qual a nota desse Chardonnay? Pelo preço que eu paguei, R$100, eu diria, é um vinho muito bom, que vale a pena. Se ele chegar aí a R$200, eu colocaria em dúvida se você talvez não teria vinhos melhores nessa faixa de preço. Mas na faixa de R$100, R$120, é fantástica essa experiência do terroir do Vale do Limarí. Por isso que eu dei uma opção do Tabali, que é vendido pela Grande Adega na faixa de R$112. Convido você, vale a pena experimentar um Chardonnay do Vale do Limarí. E afinal de contas, qual a melhor harmonização para o nosso Chardonnay do Vale do Limarí?
É um vinho branco, então eu recomendaria massas com molho branco, inclusive molhos amanteigados, não tem problema algum. Este Chardonnay, pela sua acidez elevada, faz frente tranquilamente. Vamos aproveitar alguns elementos do vinho para fazer uma ponte com os pratos. Carne seria carnes brancas, mas que tal aí um risoto de queijo brie com nozes e pera? Porque nós temos a castanha aqui nós também temos a pera. Vai ser uma ponte fantástica. Salmão. Que tal um salmão com molho de laranja? Laranja é cítrico e você tem também a flor de laranjeira e a própria tangerina aqui. Outra ideia, usando a parte cítrica desse vinho, seria um lombo suíno com molho de maracujá. Deve ficar uma delícia, tenho certeza. Se você fizer, você vai gostar. O meu almoço hoje será simples. Eu vou usar esse Chardonnay num belo frango assado. Eu espero ter despertado em você o interesse em provar um Chardonnay do Vale do Limari. Como eu já disse, não precisa ser esse. Você tem lá o Tabale na Grande Adega, é um preço menor e tem uma ótima relação qualidade-preço. Você vai gostar. É sempre uma satisfação ter a sua companhia, principalmente você que fica até o final. Saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.